Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Podbang, o podcast que se propõe a decifrar a mente de gente normal que faz coisas fora do normal. Hoje, para este programa, temos nada mais, nada menos do que alguém que dispensa qualquer tipo de apresentações, pelo menos aqui na nossa cidade. É o Presidente da Câmara do Barreiro, Frederico Rosa, que já vai no seu terceiro mandato. Mas antes de irmos ao Presidente, deixa-me dar aqui uma menção ao nosso patrocinador, VR Informática. Tudo sobre informática. O VR tem 2 lojas físicas, uma no Barreiro, outra na Baixa da Banheira, tudo sobre telemóveis, sobre informática, tudo o que vocês precisarem, VR Informática, não hesitem. Como eu estava a dizer, temos aqui hoje... Estamos num cenário um bocado diferente, como vocês estão a ver. Temos o prazer de estar num cenário um bocado diferente, porque vamos receber nada mais, nada menos do que o ilustre Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, que vai já no terceiro mandato, Frederico Rosa. Em primeiro lugar, muito obrigado, Sr. Presidente, por ter-nos recebido aqui. É um gosto. Não ter ido, mas ter-nos recebido aqui, que ainda é muito melhor. E é um prazer tê-lo aqui connosco e poder tirar um bocado do seu tempo, que nós já vimos que é um bocado ocupado. E isso é bom sinal. E nós estamos aqui a tentar perceber mais ou menos... Queremos perceber aquilo que não se percebe nas redes sociais, não se percebe normalmente nas campanhas. Quem é Frederico Rosa? O homem por trás do político. É uma pessoa banalíssima. Eu nasci e cresci aqui no Barreiro, aqui na rua atrás onde os meus pais ainda moram. À frente da Câmara. É à frente do Fórum. Sim. Agora não é Fórum, agora é o Barra Shopping. E que... cresceu aqui no Barreiro, joguei basquete a vida toda aqui no Barreirense, fui treinador de basquete, habituei-me, e estou a dizer isto porquê? Porque o desporto dá-te uma coisa que não só é a competição, mas é aquela coisa de que independentemente contra quem tu jogas, pode ser o maior nome, tu jogas olhos nos olhos. E eu habituei-me a ter... E o Barreirense sempre teve boas equipas de basquete. Sempre teve boas equipas de basquete e jogavam... Ou seja, eles é que tinham medo de vir jogar ao Barreiro. Pois, o Barreirense sempre... E quando eu às vezes dizia, quando jogavam contra o Barreirense, não dormiam na véspera. Porque sabiam que ia ser duro no dia a seguir. Ou ia enfrentar o Frederico ou ia enfrentar o Nemias Queta. Sim, o Nemias é um exemplo tremendo que tu tens aqui. Mas este espírito de ambição é uma coisa que o desporto dá. Mas o desporto dá depois uma coisa também muito, muito importante. Que é... Se tu queres ter um bom resultado ao fim de semana, trabalhas muito. Essa é a parte que ninguém vê. Por isso é que eu te digo o Frederico é uma pessoa normal, que é muito apaixonada pelo que faz, muito mesmo, pela cidade e, acima de tudo, pela equipa com quem trabalha. Porque nós todos juntos é que depois conseguimos fazer um trabalho extraordinário, que é o que a gente quer. Às vezes corre mal, mas é da vida. Mas também aí nesses momentos estamos todos juntos e este espírito é um espírito que eu acho que é muito do Barreiro, percebes? É deste espírito que também vem do desporto, vem de uma terra que também sempre teve dificuldades, mas nunca deixou de olhar olhos nos olhos, quem quer que fosse, e pensar, o Nemias é o exemplo disso, é ali ao topo, então vamos trabalhar para lá chegar. E o Frederico é um pouco disto. Sim. E o Frederico, a criança... Frederico, algum dia pensou em meter-se na política? Era o sonho da minha vida, ser Presidente da Câmara do Barreiro, sim. A sério? Era o sonho da minha vida. Era. Qual é a criança que pensa assim? Não te consigo dizer, obviamente não era o sonho quando tinha 5 ou 6 anos, mas eu lembro-me de ter ali assim, e já disse isto várias vezes, porque eu lembro-me de ter ali tipo 12, 13, era a forma que na minha cabeça, há outras, mas era a forma que eu tinha na minha cabeça de ajudar a minha cidade também a crescer, a desenvolver-se e se tu me perguntasses na altura, contigo como é que... Não fazia a mínima ideia. Está na sua cadeira de sonho, então. Sim, até porque eu nunca tinha experiência política antes de estar aqui assim. E foi mesmo uma coisa que eu diria de quase improvável, porque eu não tinha a experiência na política, tinha um desejo muito grande e depois tinha aquilo que durante muito tempo que as pessoas não viram, que era, e não veem normalmente, que é a preparação que tu fazes, tudo o que tu fazes na vida te prepara para algum momento para tu, quando a oportunidade te bate, para tu poderes aproveitar. Mas também não fazes isso sozinho. Então nós conseguimos juntar uma equipa muito grande de gente que gostava do Barreiro, gente que se complementava. Tu tens que procurar pessoas melhor do que tu em áreas que tu não és tão forte. Porque se quiseres só pessoas que saibam menos que tu, não te vão acrescentar nada. Não é? Então, muitas vezes olha, esta pessoa sabe desta matéria, sabe mais do que eu, olha, queres fazer parte deste grupo? Pronto, e com isto começar a criar este movimento que depois em 2017 desembocou em a gente poder
vir para aqui. É 22 de outubro de 2017, nunca mais vou esquecer. Não dá para esquecer uma data de realização de um sonho. Antes de passar à próxima pergunta, eu queria perguntar aqui uma coisa assim, um bocado. Qual é o seu clube aqui no Barreiro? É o Barreirense? Sim, eu sou sócio do Barreiro. Eu tenho 46 anos de vida. É aquela altura que tu dizes que não parece. Sim. Não parece nada. Depois cortas, Edi. Não parece nada. Mas sou sócio do Barreirense há 43 anos. Também fui treinador do Fabril. Aliás, eu fui treinador na altura que aquilo mudou de nome. Fui treinador um ano da Quimigal. Sim. E no outro ano fui treinador da CUF. E fui treinador durante muitos anos também do Grupo Desportivo de Santo André, do basquete feminino. Sim. Foi uma experiência extraordinária. E grande parte da minha vida, quando era mais novo, foi passado no Luso, porque o meu avô era um dos sócios mais antigos do Luso. O Luso que acabou agora. Não, o Luso reinventou-se. Sim. Porque o Luso tem umas modalidades... é um clube que estava muito alicerçado no futebol, eles perderam o campo já há muitos anos. Sim, mas antes disso o campo já não era deles. Cheguei a jogar nesse campo, no Pelado. No Pelado, sim, da Quinta Pequena. Sim. Agora o Luso ainda existe? O Luso nunca deixou de existir, mas porque quando o campo não era do Luso. Sim. O campo tinha donos e o Luso já não estava ali há muitos anos, quando se deu ali a recuperação. Aquilo era da Câmara? Ou... Não, era de privados. Aquilo era assim como o Fabril agora? O Fabril teve um processo jurídico que está ali assim, que teve agora novos desenvolvimentos. Não sei como é que está exatamente ao dia de hoje. Eu sei que eles neste momento têm muitas dificuldades para treinar. Mas o Luso, por exemplo, hoje tem o badminton, onde é muito forte, tem a patinagem, onde é muito forte. Está a começar agora com uma atividade muito engraçada, pela primeira vez no Barreiro, de forma federada e sustentada, com o voleibol feminino, por exemplo. Ou seja, tem-se reinventado na sede. Na sede ali por baixo da sede do Barreirense. Sim. Treinam ali assim e tem-se conseguido reinventar. Mas que é a história de grande parte dos clubes e do movimento associativo do Barreiro, que é saberem se reinventar e procurar onde é que podem ter as suas oportunidades. Eu sigo muito o futebol, então quando o Luso desaparece o futebol, parece para mim o Luso acabou. Sim. É bom saber que o Luso continua ativo. Sim. E o desporto aqui no Concelho do Barreiro está muito vivo. Sim, Temos os problemas ali com o Fabril, como eu estava a dizer há bocado, que penso que vão se resolver, porque o Fabril tem muitas equipas. Eu espero que sim. Tem muita dificuldade para treinar. A Câmara tem dado algum tipo de apoio ao Fabril? A gente tem procurado sempre mediar, mas o que a gente nunca se pode esquecer, no que diz respeito ao Fabril, é que não é a Câmara que manda nos clubes. Ou seja, o Fabril tomou as opções que os sócios e a Assembleia Geral e depois as direções acharam que deviam tomar. E isto é assim para qualquer clube, não é? Ou seja, os clubes são autónomos, e ainda bem que são, quer dizer. Agora, o clube meteu-se ali assim num beco e, obviamente, no meio deste, a Câmara está disposta para ajudar. Agora, também é importante perceber que os clubes não são impunes, que podem tomar as decisões que querem, porque sabem que, ao final do dia, independentemente dos erros, a Câmara vai salvá-los. Okay. E isto tem que ser, eu acho que às vezes estas coisas têm que ser ditas de forma muito aberta e olhos nos olhos, porque senão fica-se sempre com uma falsa sensação. Porque nós temos aqui duas questões que queremos preservar, mas não nos podemos substituir ao clube. Quais são elas? Primeiro é que as crianças continuam a ter acesso à prática desportiva. A prática desportiva, mais do que o sucesso no desporto, é fundamental para a formação das pessoas, do homem e da mulher. Exatamente. É fundamental. Mas também temos a preocupação que o clube continue a existir e a subsistir. É muita gente, envolve muita mas gente. Mas não nos podemos substituir àquilo que são as decisões que o clube tomou. Sim. Agora, todo o processo que é necessário ser feito, muitas vezes tentar aproximar as partes. Eu tenho trabalhado muito neste aspecto com o atual presidente do Fabril, com o Pedro Lima, que tem sido... Uma pessoa espetacular. Tem sido indescedível. Tem muita vontade de fazer aquilo. Tem sido indescedível. Eu reconheço-lhe isso, estou a dizer a ti, mas muitas vezes quando fazemos reuniões tenho dito isso. E eu tenho dito sempre isso, atenção, que o clube é que tomou as suas decisões. E não interessa agora dizer se foram boas ou más, foram os sócios que tomaram as decisões e o clube que tomou as suas decisões. E a Câmara cá está sempre para apoiar o Clube da Terra. E depois nunca tenhas dúvidas que a Câmara, eu diria que independentemente de quem esteja aqui, vai estar sempre do lado do Clube da Terra. Tem de estar, são os dois maiores clubes da Terra, sempre, o Barreirense e o Fabril. Mesmo que fosse o mais pequeno. Sim.
Agora, não nos podemos substituir nem à direção nem aos sócios, porque senão isto não havia autonomia dos clubes. Mas tem-se tentado encontrar pontes, não é fácil, muitas vezes haver este encontro de vontades, mas que se há coisa que também o Barreiro nos existe, é mesmo não sendo fácil, nunca podemos desistir. Achar os braços, sim. Claro. Isso é positivo. E o Barreirense, está tudo bem com o Barreirense? Respira saúde? Os clubes, eu não sou a pessoa certa para te responder sobre os clubes, porque serão, diria, as direções as melhores pessoas. O Barreirense, obviamente, tem também as dificuldades, porque passou, há uns anos atrás, um processo parecido quando foi aqui com o campo. Com o estádio. Não é com o estádio, com todo esse processo. Ou seja, hoje o estádio tem um prédio ali no lugar do estádio. Tem ali na Verdadeira, o estádio tem ali um prédio, mas há muito tempo também que o estádio, que aquele terreno que era um baldio, eu costumo dizer na brincadeira que durante muitos anos foi um baldio que... Mesmo onde está o Barra Shopping agora também era um terreno baldio. Também era um terreno baldio, que havia ali, para quem se lembra, havia ali uma bombazinha de gasolina. Às vezes metíamos ali e por trás a malta jogava a bola ali assim também, havia as bilheteiras do Barreirense do lado, mais junto onde hoje é ali aquela estrada. Eu cheguei a ver o Benfica Barreirense. Os clubes, tudo isto estamos a falar de decisões que os clubes tomaram. E repare, tomaram também no caso do Barreirense com outras direções. Com outras direções, com outros presidentes de Câmara, com outros vereadores, mas os clubes muitas vezes tomam decisões no imediato que depois afetam a longo prazo. E obviamente que o Barreirense tem também sofrido dessas decisões. O que é que diria que é as boas notícias para a cidade? É que no meio de tudo isto, os nossos clubes nunca deixaram de produzir talento em série. Nunca. E tu olhas, falámos há pouco no Nemia Esqueta, que é o exemplo mais flagrante, mas se olhares, por exemplo, no caso do Barreirense, temos agora, desde o Chalana, o Cancelo, isso tudo, mas temos agora no Wolverhampton, por exemplo, um miúdo que veio aqui da formação, da formação do Barreirense. Já marcou 2 gols. Marcou já aí 2 gols. E isto muito alicerçado naquelas pessoas que todos os dias estão lá e dão a cara e são muitas vezes a família daquela malta toda. Mesmo com as dificuldades continuam a produzir também. Os treinadores adjuntos, os seccionistas, os diretores de equipa. Repare, essa malta, com mais ou menos condições, sempre foi a essência deste talento que tu tiveste no Barreiro. Tiveste no hóquei há muitos anos no Fabril e ainda continuaste a formar malta, tiveste no basquete, tiveste o Galitos também no basquete, muito bem agora. Ou seja, tem muito a ver com esta vontade de formar primeiro homens e mulheres, porque se tu tens que ser uma pessoa, como dizer, bem formada para depois poderes ter sucesso na tua atividade. E o que é facto é que desde essa malta mais velha até agora o miúdo está lá no Wolverhampton, também passou aqui para o Barreirense, nunca perdeste esta capacidade de formar malta com talento. Acho que nós estamos numa zona que é muito fértil em talento. Sim. Nós temos, desde o Valdo Moreira, temos a Liliana cá. A Liliana, sim. Tem atleta olímpica. Atleta olímpica Temos muito talento aqui à volta. Qualquer clube aqui da zona que seja minimamente organizado consegue produzir talento. Os Galitos não tinham uma equipa de basquete tão forte, hoje em dia têm condições únicas e estão a dar carta no basquete. E tens uma coisa que é, normalmente, onde há dificuldades, a malta tem que fazer das tripas coração. Exato. Quando é tudo facilidades, tu acomodas-te. E nós sabemos, nós passámos por isso, nós vivemos. Não era fácil, não é? A gente, muitas vezes, eu lembro que a gente íamos jogar ao outro lado, a outras terras, e vias a malta com o ténis da moda, percebes todo. Pá, e a gente dizia muitas vezes... Ainda hoje acontece, não é? E a gente muitas vezes olhavas para a malta e dizia, pá, o gajo tem o ténis, mas ao final do jogo a gente vai apontar para o marcador e vai dizer, olha, estás a ver? E tu tens que fazer das fraquezas forças. E fizemos sempre, até aqui da zona sempre fizemos. Sim. O que eu acho que tem de diferente nesta geração, que na nossa geração nós tínhamos e eles não têm hoje, é a rua. Existe alguma preocupação da sua parte, para que a geração de agora consiga estar mais na rua? Olha, nós tentamos fazer, sim, não só nesse sentido de proporcionares aquele desporto mais puro, onde fomenta muitas vezes a criatividade. Exatamente. E quando tu entras na parte mais organizada, já não é tanto. Ficamos mais mecânicos. Mais mecanizados. Eu acho que aqui no Barreiro temos sempre muita criatividade por isso. Olha, e nisso tem-se feito duas coisas que têm sido importantes.
E muito em conjunto, por exemplo, com as juntas de freguesia, porque muitas vezes estes planos têm que estar alinhados. Há muita gente que pensa que a junta de freguesia é como se fosse quase um departamento da Câmara, mas não é. Tem autonomia, tem orçamento próprio, não responde ao Presidente, mas obviamente estamos no mesmo território, se estivermos alinhados melhor. E uma das coisas que tem-se feito muito é tentar ir recuperando os polidesportivos. Porquê? Tiveste o exemplo, por exemplo, do polidesportivo, dou muito este exemplo porque é um polidesportivo que junta várias modalidades e foi a primeira grande transformação, ali na zona 4, no Alto Seixalinho. Sim. Isto porquê? Tu lembras da nossa geração, tu, quando eras férias da escola, a malta às vezes não combinava com ninguém. Tu ias lá e ter ao sítio, sabias que estava sempre malta, a gente juntava-se, jogava, fosse futebol, fosse basquete, e era importante também ir recuperando esses polidesportivos, porque é a malta que deixa de estar o dia todo ao computador, e hoje tu sabes que os miúdos fecham-se no quarto e convivem online. Exato. Nós também fazemos, também todos nós trocamos. Mas é diferente, o nosso tempo era mas diferente. É importante também não esquecer esta parte mais e contacto pessoal. Hoje, e o desporto é ótimo para isto. O desporto é ótimo para fomentar este contacto. Mas hoje o Barreiro é seguro para eu deixar o meu filho na rua até às tantas da noite? Sabes que isto às vezes, se tu me perguntares a mim, eu acho que é, mas isto às vezes não tem a ver com o ser ou não ser, tem a ver com a tua percepção de se achas que farias ou não farias. Sim. Não é? Porque eu de certeza que, eu não quero que tu me contes, mas se eu te contar, conta-me lá histórias quando tu saías à noite, também se não vivenciaste assim algumas coisas. Todos nós tivemos isso... Não, já nem falo de sair à noite, ficar na rua... Não, ficar na rua, sim. Agora, nós tempo fazíamos muito isso. Mas tínhamos outra percepção das coisas. Não é? Porque se calhar uma percepção mais ingênua, e se formos aos nossos pais ou aos nossos avós, se calhar ainda mais ingênua. Por isso, eu acho que o que hoje é importante é tu criar espaços para que, olha, o teu filho diz assim, olha pai, vou ali à zona 4, combinei ali com a malta, não precisa de ir até às 3 ou 4 da manhã, porque os vizinhos também começam a mandar vir com ele que não conseguem dormir. Mas ele está tranquilo. Mas olha, eles estão ali assim, sabes, está sempre ali malta conhecida. Lembras-te que muitas vezes na nossa altura havia sempre 1 ou 2 gajos mais velhos, adultos, que orientavam ali as coisas, se havia alguém que abusava, o gajo, meu amigo, como é que é? Estás a pisar o risco. Sim. E isso também, mas isto também não, isto também são pessoas que acabavam eram da zona, sabiam que havia ali aquela malta, e era uma cultura que tu tinhas. Sim. Eu lembro que por exemplo, a malta juntava-se muito ali no bairro 6. Aqui assim, e juntava-se malta do basquete, malta que na altura jogava não era futsal, era o futebol salão, que era no mercantil, e no 1º de maio, que depois chegou a ser campeão europeu. Há pessoas que nem fazem ideia que temos o 1º de maio ali do bairro das Palmeiras, que chegou a ser campeão europeu. Do futsal? Não havia futsal ainda, era futebol, sim. Mas, e a malta encontrava-se, e era o teu grupo de amigos, sabes? E acabavas por ter ali assim uma cultura muito engraçada, e a malta jogavas rua contra rua, um dia jogava-se basquete, outro dia jogava-se futebol, e esta vivência de rua é fundamental. Muito importante. Porque isto depois traz-te o quê? Traz-te atletas para os clubes, traz-te aquele sentimento de pertença. Quantas vezes é que tu não te lembras de ver alguém que vinha morar de fora e aparecia ali assim, e o gajo jogava futebol, jogava basquete, e ali em 2, 3 dias estava integrado. Já era um dos nossos. É isso. É isso que a rua tinha. E o desporto também dá-te muito isso. Exato, o desporto dá-te muito isso. Esta recuperação de espaços também ajuda nisso. Pois. Eu noto que pelo seu discurso tem duas coisas muito boas, que fala muito no nós. Fala muito de nós. Temos uma equipa que trabalha bem, nunca puxa os louros para si, fala sempre na necessidade de criar uma equipa à sua volta. Sim. E eu acho isso muito positivo e penso que isso também vem da rua. E a minha pergunta vem de encontro a isso. Sabendo que é alguém que nasceu no Barreiro e tem esse amor pela terra, até que ponto acha que isso é crucial para ser-se um bom presidente da Câmara do Barreiro? Veja a ver, obviamente eu acho que é importante tu fazeres uma coisa apaixonada do que não fazeres uma coisa por algo que te apaixone. O que não quer dizer que alguém que seja... do Seixal. O que seja... Foi para aqui há 5 anos, por exemplo. Claro, não quer dizer... Repara, aquilo que tu estavas a dizer, eu acho que é mesmo o fundamental. Eu sou apaixonado pelo Barreiro. Não sou daquelas pessoas que gosto quando me dá jeito, e costumo dizer que há malta que gosta do Barreiro de 4 em 4 anos, que é quando há eleições. E uma das coisas que eu tenho, e sempre fiz questão
não só trabalhar em equipa, porque tu sozinho não consegues fazer nada. Nós estamos aqui os dois a falar, a malta não está a ver, mas tu tens aqui uma equipa. Por trás, sim. Pá, E somos mais ainda do que... não, mas tens que ter. Sim. Se queres trabalhar com qualidade, se queres evoluir, se queres que alguém te diga assim, olha, fizeste isto mal, tenta lá fazer isto. Quer dizer, tens de estar rodeado de uma equipa. E mesmo assim há coisas que vão correr mal. E a verdadeira equipa revela-se nos momentos maus. Não é nos bons. Costuma-se dizer, tu podes, no desporto, no futebol, ganhas 10 jogos. Perdes o 11º, parece que caiu o mundo. Sim. E aí é que tu tens que ter caráter. Percebes? Aí é que tu tens que ter... Faz sentido falar em momentos maus para alguém que já vai no terceiro mandato. Há muitos momentos maus. Mas tem ganho sempre. Sim, mas o ganhar eleições não é um fim. É o início. Quando eu ganho o primeiro mandato, eu dizia muitas vezes à malta que estava comigo que então, isto não terminou nada, porque parece que tinha terminado a campanha. Não, agora começou o desafio. Isto foi só o aquecimento, o jogo começou agora. E tal como no jogo, tu vais ter momentos onde estás a dar 10-0 ao adversário, há momentos que tens que sofrer, não é? E tens é que ter a resiliência e muitas vezes juntares com os pontos de fortes de cada um da equipa para levares as coisas para a frente e ganhares o jogo. Por isso, quando tu vais a eleições e depois ganhas outra vez, também não é o fim de nada. É as pessoas a reconhecerem o teu trabalho e dizer continua. E a gente, vamos errar. Eu digo sempre às pessoas, pá, nós vamos errar, mas há uma coisa que nunca ninguém me vai acusar, que é de não tentar mudar. Okay. Não há dinheiro para fazer tudo. Sim. Tens que tomar opções. Porque se eu tivesse dinheiro para fazer tudo era fácil. Era começa em cima, acaba em baixo, é para mudar. Não há, tens de tomar opções. E essas opções nem sempre são fáceis. Mas tu tens de ter coragem de as assumir e dar o peito às balas. Muitas vezes as pessoas não vão perceber e é legítimo que não percebam. Se eu disser-te a ti, olha, eu não vou arranjar a tua rua, que merece ser arranjada, porque eu tenho que fazer aquela rua dali, esta e esta, para depois, se chegar à tua, tu vais-me dizer, tu podes perceber, mas tu dizes-me assim, pá, eu quero é a minha arranjada, porque eu não passo nas outras. Mas isso é a diferença entre quem olha para si, com toda a legitimidade, e quem olha para o todo e tem que gerir uma cidade. É isto. Não dá para agradar a todos. Nem deves tentar, deves ter e como é que percebe a honestidade de ser transparente e dar às pessoas informação. E como é que se percebe onde é que a cidade, onde é que há mais urgência na cidade? Há vários patamares. Por exemplo, eu vou-te dizer, eu tenho uma coisa que trabalhei já muito antes de chegar aqui, que é quase o meu modelo de decisão. E no meu modelo de decisão tu tens aquilo que são decisões estruturais, decisões correntes e decisões de urgência. Eu, obviamente, se tu me perguntares no Barreiro, eu estou muito focado em decisões que mudem o Barreiro de forma estrutural. Isto tem a ver com o quê? Mais centros de saúde. Mas para fazeres mais centros de saúde não tens que fazer outras coisas. Renovação de condutas debaixo da terra. Quantas vezes é que tu não passas numa estrada e dizes assim, esta estrada está toda lixada, em bom português, não é? Sim. Se calhar até dizes outra coisa. Mas eu, para mudar o Alcatrão, tenho que mudar a conduta por baixo. E se calhar neste momento não tenho dinheiro para fazer. Ou se calhar tenho aqui uma obra ao lado que vai fazer com que durante 6 meses passe aqui assim não sei quantos caminhões pesados por dia. Por isso, se eu vou fazer uma maquilhagem por cima, vou piorar, vou gastar dinheiro que não tenho. Okay. Então, isto tem que se tomar estas decisões. Estar à frente de um município, como à frente de uma organização, implica tomar decisões que nem sempre são as decisões mais fáceis. Mas também nunca o faço sozinho. Temos que fazer em equipa. E depois é isso, é não haver dinheiro para tudo, vamos tomar as decisões que nós achamos que são estruturais. Para nós, o que é estrutural? É tu no Barreiro passares a ter mais gente, porque passares a ter mais gente, tens mais consumidores. Se passares a ter mais consumidores, o comércio local pode vender mais. Se vender mais, se calhar vai ter que contratar mais gente para dar resposta. E com isto estás mais emprego. Mais emprego. Estás a fomentar a economia local
com base numa palavra que é produzir riqueza. E nós não temos que ter medo de assumir que nós queremos produzir riqueza. Eu não preciso assumir que basta dar uma volta no Barreiro, dá para perceber. E temos que fazer isso. E nós já vamos dizer Temos que, esse lado. Porquê? Mas, Porque só isto é que consegue pôr a economia toda a funcionar. Se houver gente com poder de compra, vai haver mais comércio, vai haver mais emprego, mais negócios querem vir para o Barreiro porque percebem que isto aqui é aqui que querem estar. Isto é toda uma engrenagem de economia que não arranca do dia para a noite, mas tens que estar insistentemente a pôr em movimento. Mas como é que eu vou fazer uma cidade crescer, atrair mais pessoas para uma cidade onde sei que o hospital mal aguenta com os que tem na cidade? Não, repara, são duas coisas distintas. Começar primeiro pelo hospital. O hospital não era... Sim, por mim era já... Fosse ele da dependência da Câmara. Okay. Por isso é que a Câmara está a fazer 2 centros de saúde raiz, um já está feito, está a remodelar mais 2, mas estou a remodelar não é aquelas coisas que se diz um dia vai-se fazer, ou não, estou em obra já. Um centro de saúde novo está feito, duas remodelações integrais estão a acabar agora até final de fevereiro, e um novo centro de saúde nos Fidalguinhos está já a ser construído. Isso é da dependência da Câmara. E sim, o hospital não é só o Hospital do Barreiro. É o hospital que dá resposta ao Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. E precisamos, sim, de mais investimento. Não é só para o Hospital do Barreiro, é para o Serviço Nacional de Saúde. Sim, mas também teres cá outro tipo de respostas de saúde. Mas neste momento nós temos um hospital que tem as filas que nós conhecemos. A pediatria abre, fecha por falta de funcionários. Como é que neste momento nós que estamos aqui agora já não temos a resposta que queremos ter dos hospitais? Estão a crescer prédios todos os dias no Barreiro. O Barreiro está-se a tornar muito mais moderno, está-se a tornar mais bonito. Mais relevante. Exato, mas vai atrair pessoas, cabeças. Certo. Então nós devemos começar por primeiro ter uma capacidade melhor de cuidar dessas pessoas antes de ter essas pessoas cá. Vamos fazer o contrário. Isso depende da tua perspectiva, que todas elas são legítimas. Eu, por exemplo, eu sou da perspectiva de que eu, Câmara, tenho que fazer naquilo que está nas minhas competências o melhor. O Barreiro vai ter eu costumo dizer, das melhores redes de cuidados primários do país. A CUF? Não, centros de saúde. Ok. Mas já temos a CUF também. E muito bem. A CUF será para dar resposta as pessoas vão ter dinheiro para comprar as escadas que estão a ser feitas agora. A CUF vai dar resposta aos clientes que quiserem vir para a CUF. Que conseguirem. Para a CUF, que é diferente. Querer todos querem. Mas isso também é válido. Nós estamos a atrair uma classe média alta para aqui. Mas isso também é válido para um restaurante que abra. E o resto, a classe média baixa. Mas isso é válido para um restaurante que abra, não é? Sim, mas a minha pergunta é, nós estamos a olhar muito, aqui no Barreiro, estamos a olhar muito e bem, a atrair gente de classe média alta. É ótimo, porque são estes que trazem o capital, estes que fazem a economia andar. Mas continua a haver gente que cresceu consigo, aqui no Barreiro, que ama o Barreiro, que adora isto e que se calhar não vai conseguir pagar a renda das casas daqui. E se calhar não vai ter dinheiro para ir para a CUF. Quem cuida dessas pessoas? Tem que ser a Câmara, como é óbvio também. Por isso é que estamos a fazer a maior rede de cuidados, uma das melhores redes de cuidados primários do país. Por isso é que estamos a fazer pela primeira vez, nos últimos 14 anos, a remodelação e concursos para a habitação social. Por isso é que vamos ter, por isso é que pela primeira vez vamos ter no Barreiro arrendamento acessível. O que a gente não pode fazer é entrar naquele discurso que uns são contra os outros. Não são. Repara, quando diabo um restaurante ou quando vem uma loja, toda a loja tem que vender, desculpa lá, a roupa a 5 euros, que é para dar para todos. Cada loja tem o seu posicionamento. E isso é legítimo numa economia de mercado. Estar a dizer, quer dizer, então o hospital privado, seja ele qual for, aqui não presta. Mas se for em Lisboa já é bom. Se for em Lisboa já não há problema. Se tivermos bons restaurantes em Lisboa, não há problema. Se tivermos boas lojas em Lisboa, não há problema. Se tivermos um fórum, ou agora um barra shopping, um centro comercial nos outros lados, não há problema. Se houver no Barreiro é capitalismo. Não. Nós temos que olhar isto de forma integrada. E por isso é que nós temos que ter, ao mesmo tempo que recuperamos o fórum, que agora passou para barra shopping, e que está finalmente, ainda hoje abriu mais uma loja, com mais emprego, olha, numa equipa 100% do Barreiro que está lá a trabalhar.
nesta loja hoje que abriu, 100% do Barreiro é a equipa que lá está a trabalhar. Ao mesmo tempo que fazes isso, também tens que recuperar uma das maiores ruas que tens do Barreiro de comércio local. Ou tens, por exemplo, no mercado 1º de Maio, que quando eu cheguei à Câmara tinha só 30% das bancas ocupadas e hoje tem pela primeira vez 100% das bancas e atrai gente das 7 da manhã até à meia-noite. Com muito posto de trabalho lá criado. Ou teres polos de criatividade e inovação tecnológica como tens na startup. Por isso, aquilo que é importante a gente nunca se esquecer é que isto não é uma oposição de uns contra os outros. E como tu estás a ver, não tenho problemas nenhuns a falar do hospital privado e da CUF. Nenhum. Nem dos 300 empregos que vai gerar, nem dos 2 polos logísticos que estamos a fechar ao lado da CUF, que vai conseguir, juntamente com a CUF, gerar ali quase 1000 empregos diretos. E isto nada tem a ver com o facto da Câmara ter que ser o ator número 1 a investir no SNS no seu território. Tomara eu que o Governo seguisse o exemplo da Câmara. Porque a Câmara, repara, uma Câmara de média dimensão, como é a do Barreiro, acabou de construir um centro de saúde de raiz novo, está a construir um segundo centro de saúde de raiz novo, está a remodelar mais 2 centros de saúde de raiz com remodelação integral, e no único centro de saúde que não era responsabilidade da Câmara, porque é alugado, que é ali ao pé dos barcos, no edifício da Jerónimo Martins, conseguiu levar a Jerónimo Martins a estar neste momento a fazer projeto para remodelar o edifício todo. E isto vai-te fazer com que... Onde é o Pingo Doce. Isto vai-te fazer com que no Barreiro tu vais ter uma das melhores redes de cuidados primários de saúde, da tal saúde que tu dizes, que é a base da nossa democracia. E essa sim é as pessoas que cresceram comigo e sou eu próprio. Da mesma forma como, por exemplo, é importante nós, apesar de estar a haver no Barreiro uma construção de um grande investimento de ensino privado no Minerva, onde quem quiser pode ir para lá, o Minerva de resto também já existia no Barreiro, da mesma forma como antes da CUF já havia quem também quiser, oferta essa parte privada. Do quem quiser é que também sim, é quem puder. Então, mas como é óbvio, não é? Como é óbvio, tu gostavas de ter um Ferrari. É por isso que eu digo, querer todos querem. Gostavas. Querer todos querem, mas poder nem todos podem. Então, mas é por isso que devia deixar de existir. Não, eu não digo isso. É isso. E entenda que eu não estou... Mas repara, deixa-me só dizer-te isto. Apesar de estar a haver um grande investimento no ensino privado, sabes quem é que está mais a investir em ensino no Barreiro? É a Câmara Municipal do Barreiro. Como? Remodelando escolas de forma integral, como é agora Santo António, depois de já ter feito a Escola 3 e estar agora também numa renovação muito profunda da Escola 6 no Alseixalinho, estarmos prontos a submeter as candidaturas de remodelação integral de Alfredo da Silva, de Augusto Cabrita ou Quinta Nova da Telha. Renovação integral? Renovação integral, sim. Não é construção de raiz porque as escolas lá existem. Não mas, por exemplo, o Alfredo da Silva são cerca de 20 milhões de euros. Por isso, não há ninguém que invista mais, que invista mais da escola pública, não há ninguém que invista mais na escola pública ou na escola, no Concelho do Barreiro, que o município do Barreiro. Mas isso não quer dizer que o investimento privado não faça sentido. Nós temos é que conjugar na nossa visão de sociedade, e eu confesso que essa é a minha, onde temos que conjugar a economia de mercado com a responsabilidade do Estado e as soluções do Estado. Uma cidade onde cabam todos. Porque não basta bater no peito e depois não tens dinheiro para fazer aquilo que queres. Percebes? E aquilo que o Barreiro passou foi, por exemplo, o que diz respeito à saúde, de ser uma cidade onde a gente exigia aos outros que nos fizessem um centro de saúde. E, na minha visão de cidade, a Câmara chegou-se à frente. E o hospital, que a gente diz sempre que é o Hospital do Barreiro, e para a vida toda vai ser o Hospital do Barreiro, mas que dá a resposta a Barreiro, Montijo, Alcochete e Moita, não precisa só de investimento, porque ao longo dos anos tem tido investimento. Precisa, acima de tudo, também que faça parte de uma reforma do Serviço Nacional de Saúde, onde os profissionais sejam valorizados, pós reter no sistema. Mas esse problema verifica-se aqui como se verifica na Margem Norte, como se verifica em outros hospitais ao longo do país, porque não é um problema do Hospital do Barreiro. É um problema estrutural do Serviço Nacional de Saúde. E a gente tem que olhar para isto de duas formas. Ou somos os eternos coitadinhos. A malta da Margem Sul,
não é? Que parece que não merecemos o mesmo que os outros, ou levantamos a cabeça de forma e com ambição, e não que nós temos aqui qualidade de vida. Tens aqui uma vida cultural e associativa como não há, se calhar, noutros lados. E é isto que eu quero. Por isso, a grande pergunta que muitas vezes não há uma resposta certa, mas eu tenho a minha resposta, é que eu para que as pessoas olhem para o Barreiro e para virem cá investir, tenho que tornar o Barreiro cada vez mais relevante e mais apetecível. É por isso que pela primeira vez vamos ter cá um hotel no Barreiro. Nunca teve. Também já ouvi dizer como... Mas não é a Câmara que constrói hotéis também. Sim, não, mas tem que abrir espaço para isso. Não, e mais importante, tens que levar o investidor privado a acreditar que vale a pena investir nesta terra. Hoje acho que é muito mais fácil acreditar-se em construir algo no Barreiro. É muito mais fácil. E tudo isto é a tal engrenagem que eu te estava a dizer que é importante pôr em marcha. Vamos ter a ponte aqui no Barreiro? Deus queira que sim. Mais uma vez, não é uma coisa que dependa da Câmara. Sim. Tudo aquilo que a Câmara puder fazer para fazer, há de fazer. Estamos prontos para a ponte? Temos que estar, principalmente com a fase mais importante, que é o planeamento. Isto é como estava-te a dizer, toda a gente vê o resultado, não é? Mas a parte mais importante é o planeamento. Onde é que a ponte vai entrar? Quais são as vias de acesso? Vai ser em túnel ou vais dividir a cidade em cima? Como já tens a linha do comboio e o IC21 da Via Rápida. Estas são as verdadeiras perguntas. E como é que se vai encaixar, por exemplo, com o comboio, com a parte ferroviária, com a alta velocidade? As verdadeiras perguntas que diferem aquela pessoa que muitas vezes está no café e bem a dar umas larachas. No futebol nós somos todos treinadores de bancada, não é? Somos todos, fazia acontecer, éramos sempre campeões. Mas aquilo que difere quem está na esfera só mandar uns bitites, não é? Os curiosos. Que é legítimo e ainda bem que as pessoas fazem, quer dizer que se interessam pelas matérias. Mas quem está à frente e na gestão das coisas é a preparação que tu tens que ter e, a razão. E ver o todo e não apenas ver a coisa aparente. Porque se só vês a parte aparente, vais sempre optar pela solução mais fácil e mais cómoda. E muitas vezes tens que ver, se não sempre, o todo, e isso vai-te levar a que tenhas de tomar muitas vezes as decisões que não são as mais populares, as decisões que não são as aparentes, que as pessoas mais querem, mas que são aquelas que tu, depois de uma grande preparação feita em equipa, em conjunto com especialistas de várias áreas, achas que são as melhores para a cidade. Fala muito bem. É político, naturalmente fala bem. Sou tão político como tu. Não, mas não estou a dizer isso de uma forma negativa. Acho que fala mesmo muito bem. É claro. Mas é um elogio. Mas repara. Comunica muito bem. Nós vivemos os tempos estranhos onde achamos que às vezes que dizer que é político é algo errado. É errado. Não. E Deus, no dia que não tiveres políticos, deixaste de viver a democracia. E sabes o que é que me difere? Eu uma vez tive uma pessoa que me dizia assim, foi logo no primeiro mandato, que não é meu amigo, mas que não era de outro partido que concorreu contra mim, e ele dizia-me assim, tu agora és político profissional. E eu disse-lhe, e sabes porque é que tu não és? Porque perdeste as eleições. E eu que sou porque ganhei as eleições. Todos os políticos que estão no ativo, e então o Presidente da Câmara, por obrigação da lei, só pode ser Presidente da Câmara. Não pode fazer mais nada. E a gente às vezes tem vergonha de dizer são os políticos. Não, no dia que não houver políticos, meu amigo, não tenhas dúvidas, já não vives em democracia. Por isso, Deus queira que haja cada vez mais gente que queira exercer a sua cidadania. Tu não precisas de ser político para ser cidadão e exercer cidadania, mas é a porta de entrada. E que também queiras ter uma experiência política. Porque isto é de passagem. Eu, ao final deste mandato, vou embora. Já não posso candidatar mais e vai acabar o meu percurso aqui. E está a preparar a sua sucessão já? Não, quem prepara a sucessão é o povo. E o seu partido não está a preparar a sucessão? Isso é com o meu partido. Mas nas oligarquias e nas monarquias é que se prepara sucessores. Aqui... E acha que há alguém à altura para continuar o seu trabalho? Com certeza. O que o Barreiro não falta é gente à altura de formar equipas com capacidade para fazer um bom trabalho. Em quem é que se inspirou para ser político? Quando pensou em ser Presidente da Câmara, entrou na política,
inspirava-se em quem? Quero ser como... Ou em quem é que se inspira ainda Não, hoje? não tenho... Não tem um role model? Não tenho. Eu tenho uma coisa que tem a ver com... isto tem a ver com em qualquer função que eu tive. Seja aqui na política, seja antes da minha vida profissional, que é, eu tento ser sempre melhor do que fui ontem. Invisto muito na minha formação. As pessoas às vezes... já tive pessoas que acham que a gente tipo, acorda um dia e vai para a política, não tem um percurso atrás, invisto muito na minha formação e tento investir naquilo que eu acho que são as minhas falhas, áreas que eu sei que percebo menos, tentar aprender com pessoas que eu reconheço que sabem mais do que eu, ler muito, e este é toda aquela parte que é invisível para as pessoas. Por isso, a minha inspiração é, acima de tudo, as pessoas que me acompanham, que eu respeito muito o trabalho delas, que reconheço que nas suas áreas são melhores do que eu e que me dão o privilégio de eu poder trabalhar com elas para nós, em conjunto, podermos tomar boas decisões e poder concretizar, muitas vezes, ambições de muita gente que tem para a cidade. Mas em todo o lado, consegues te inspirar e, olha, vou-te dar uma inspiração improvável. Nós temos aqui um senhor, trabalhador da Junta, que faz aqui esta zona toda aqui assim do centro do Barreiro. Pai de família, uma vida difícil, faça chuva ou faça sol, está cá ele de sorriso na cara. Não é uma profissão fácil. Sabes? E é uma profissão muitas vezes que as pessoas deviam valorizar mais. Inspiração é ver esta pessoa, muitas vezes à chuva e ao sol, quando passam pessoas e dizem bom dia, ele sempre de sorriso, a dar o seu melhor, porque é a forma que ele tem também Contribuir para uma cidade, não é? E dar o exemplo aos filhos. E às vezes a inspiração também vem de exemplos destes, não vem só, como de certeza que tu estavas à espera, das grandes figuras. Sim. Às vezes a inspiração, às vezes a inspiração vem também de pequenos atos que tu vês e dizes isto faz a diferença. E a gente tenta replicar. Nós aproximamos agora das eleições presidenciais, dia 18. Existe algum candidato que, esquecendo dos partidos, olhando para as pessoas, olhando para os candidatos, aquilo que conhece os candidatos, sim. Existe alguém que você acha que, a quem acha que o país ficaria bem entregue? Não tenho dúvidas nenhumas, que era o António Seguro, não tenho dúvidas nenhumas sobre isto. Porquê? Olha, desde logo porque é o candidato, e se calhar vou dizer isto, já passou as eleições, por isso estou à vontade. Sim. Olha, desde logo porque nunca sentiu necessidade de dizer mal de nenhum dos candidatos. Sempre foi uma pessoa que, não é de agora, que nos procura sempre consenso e criar pontes e não procura dividir. Não procura ser este contra aquele. E mais importante, é a pessoa que o Presidente da República também é o garante da Constituição, é a pessoa que eu sei que vai ser o garante da Constituição portuguesa. Sabes que os últimos 50 anos foram os melhores 50 anos da história de Portugal. E às vezes a gente trata eles como se fossem os piores. E não temos que ter medo de dizer as coisas. Há coisas para melhorar? Há. Muitas. Há coisas que temos que mudar? Há. Muitas. Mas a maior construção da história portuguesa foi nos últimos 50 anos. Construíste, já falámos sobre ele, o Serviço Nacional de Saúde, construíste a escola pública, tiraste tanta gente dos bairros barracas que havia. E isto eu não estou a dizer que não haja gente ainda nessas condições. Mas temos é que seguir este caminho. E acima de tudo fizeste-o em paz, sem guerra. Falas com os nossos pais e os nossos avós, eles falam-te o que era a guerra colonial, onde o miúdo, aos 16, 17, 18 anos, sabia que estava ali já no fim e, em vez de pegar numa consola, se calhar pegava numa arma. E a gente não se pode esquecer nunca de onde veio. E eu sei que hoje... Estamos a falar do tempo dos 3 Salazares. Não, estou a falar
Estou a falar do tempo que vivemos hoje, não é em Portugal só. Mas o tempo dos Salazar não era bom. É claro que... Do Salazar não era bom, agora dos três. Repara, É que nós tivemos o tempo do Salazar, que toda a gente recorda com tristeza e com mágoa. E há alguém que promete trazer o tempo dos três Salazares. isso, sabes que a gente deve, acima de tudo, preservar duas coisas: a liberdade e a democracia. E isto deve ser, porque estamos a preservar também para os nossos filhos. Nós tivemos o privilégio de... Nós não fomos à guerra. Não é? Nós tivemos o privilégio de ter o nosso percurso na escola pública. Não é? Eu faço parte da primeira geração, por exemplo, da minha família, que foi para o ensino superior. Porque antes os meus pais não tiveram, nem os meus avós tiveram essas oportunidades. E a gente agora o que quer para os nossos filhos é que possam ter esse percurso em liberdade e em democracia. Que ninguém... E democracia começa logo por a gente poder ter ideias diferentes. Isto é que é a democracia. Podemos discordar um do outro. Podemos ser diferentes até. Não? Isso. E discordar um do outro. Sim. E eu respeito o teu direito de discordares de mim e de teres a tua palavra, e tu respeitas o meu direito de discordar de ti e ter a minha palavra. Há uma frase portuguesa que diz: a tua privacidade acaba onde a minha começar. Todos os candidatos respeitam essa privacidade dos outros? Epá, na sua visão, claro. Não precisa de me dizer quem, mas não, se acha repara, que isso acontece. eu acho que, acima de tudo, eu não queria estar a afunilar à tua pergunta. Não, porque desde logo quando começa... Repara, nós hoje vivemos um momento da vida do mundo, não é só em Portugal, que é altamente discriminatória. Liga à televisão e vê o que se está a passar nos Estados Unidos. Na Venezuela? Sim, que é a consequência, mas nos Estados Unidos, no território dos Estados Unidos. E aquilo que eu quero para o meu país é que haja sempre liberdade de expressão, pensamento diferente, integração. E às vezes parece que a gente tem medo de voltar a dizer que isto são coisas boas. A integração é boa. Ótimo. Faz parte. Faz com que eu esteja aqui a entrevistá-lo? Não quer dizer que não haja desafios, claro que há. Não quer dizer que não se fez coisas erradas, claro que se fez. E que tem que se melhorar. Mas... Daí pegar nisso e fazer disso o bode expiatório. Isso. Mas isso faz parte do mundo em que vivemos, que tu olhas, não é só em Portugal que isso acontece. E a minha pergunta vem a propósito disso. Agora, há outros candidatos também, isto para dizer o quê? Claro que há outros candidatos que também, não tenho dúvidas nenhumas, que estão no espaço do campo democrático e que, com certeza, se ganharem, vão fazer o seu melhor e no dia que ganharem passam a ser o presidente de todos os portugueses. Isso nunca pode estar em causa. Agora, falando assim um bocado do mundo, o que aconteceu na Venezuela é um pau de dois bicos. Em primeiro lugar, a Venezuela estava há muito tempo a ser abusada, entre aspas, por um ditador. E aparece outra pessoa, que se diz salvadora da pátria, e que prende esse ditador e diz que agora, a partir de agora, os bens da Venezuela lhe pertencem. Quem está certo nessa situação? Quem está errado? Eu não sei se é um pau de dois bicos. Eu acho que, para mim, vamos já ver, uma coisa é o que se passa, é a satisfação da população da Venezuela que se viu livre de um regime, ou aparentemente, de um regime ditatorial. Isso é uma coisa. Sim. E eu tenho aqui, no Barreiro temos alguns venezuelanos, eu conheço alguns, e que ficaram felicíssimos por o regime ter caído. Também ficaria, sou guinense e ficaria muito contente se nos víssemos livres desse regime que está agora na Guiné. Mas isso não quer dizer... A que custo? Certo, mas são coisas diferentes. Tanto que é assim que, repara que o governo português não reconheceu o resultado das eleições na Venezuela. Estamos a falar de coisas diferentes. Por isso, a maior das simpatias com o povo da Venezuela, e eu percebo a felicidade de quem vive num regime de opressão e que vê agora uma luz ao fundo do túnel. Mas não, isso é uma parte. A outra parte é a legitimidade que alguém tem, que eu não a reconheço, de fazer esse tipo de ação. Porque, repara, da mesma forma que eu não concordo com aquilo que a Rússia fez na Ucrânia. Da mesma forma que a gente não pode só concordar quando está mais próximo de nós ou quando nos toca a nós. E isso são duas coisas diferentes. Exato. Mas imagine, nós temos a Rússia e a Ucrânia. E toda a gente condenou o que se passou na Ucrânia, que a Rússia tentou fazer na Ucrânia. E hoje temos uma das pessoas que também condenou isso, que é o Presidente dos Estados Unidos, a dizer que quer tomar conta da Groenlândia
quer tomar para si a Groenlândia. De uma forma a bem ou mal, não é? a bem ou mal da Groenlândia, porque ele não quer que os russos ou os chineses sejam seus vizinhos. Então, mas é legítimo alguém dizer isso assim de uma forma tão clara. Eu não quero eles aqui perto de mim. Mas eles também não podem tomar... não podem fazer o que estão fazendo na Ucrânia por não me quererem perto deles. Olha, porque a Ucrânia também... A Rússia está a fazer a mesma coisa. Também não quer ali ninguém como seus vizinhos. É assustador, não é? Estão-se todos a tentar Então defender. eu agora vou trazer-te isto para o âmbito local. Aquilo que tu podes fazer, todos nós podemos ter opinião e devemos ter opinião, mas eu, na minha esfera, seja na freguesia, no município, no país, eu não quero contribuir com o meu voto para dar passos que me aproximem desse tipo de decisões. Que eu não me revejo. Começa tudo na freguesia, depois, exatamente. É onde eu tenho mais influência. Repara, tu não votas nos Estados Unidos, Sim. não é? Por isso, mas votam-se em ideais, votam-se em pessoas. e na tua visão de sociedade. Acima de tudo é isso. Que é como te digo, haverá várias com certeza, e todas, enquanto democráticas e que respeitem o outro, são válidas. Agora, eu não quero ver o meu país dar passos e vou fazer o meu ativismo cívico para dar passos para nos aproximarem deste tipo de coisas. Político. Sabes, eu fiz alguma formação nos Estados Unidos, tenho muitos amigos de lá, e hoje em dia uma das coisas que tu abres a televisão ou as redes sociais e vês coisas que se estão a passar no território americano que parecem saídas de um filme, parecem impensáveis. E eu faço-te uma pergunta. Tu hoje achas que estamos mais próximos ou mais longe de um terceiro conflito mundial? Muito mais próximos. Então, a segunda pergunta que eu te faço é: que passos é que tu tens que fazer para te afastares disso? O que eu posso fazer é o voto. E aí, É o único poder que eu tenho. também é. Há outros, mas também é. E daí, quando eu te disse há pouco qual era a minha escolha, também tem muito a ver com isso. Porque isto tem a ver com a nossa ideia de sociedade. Mas a sociedade é um mundo... Este mundo é um mundo sujo. Não acontece só nos Estados Unidos. Por exemplo, eu sou guinense, nasci na Guiné, cresci aqui em Portugal. E hoje eu vejo que nem o voto, que era o único poder do povo, conta mais. Na Guiné houve eleições, e as pessoas votaram, mas a pessoa em causa não saiu. E meteu lá militares e até hoje prenderam uma das pessoas que apoiou um candidato que ganhou. Só por isso, o crime da pessoa é esse. Antes do Natal, está preso até hoje. E está tudo bem. E eu vejo que ninguém intervém. A comunidade internacional não intervém ninguém, deixam tudo ao abandono. Porquê? Porque nós não temos petróleo. Nós não temos, mas temos uma coisa boa. Nós estamos bem situados. Estamos bem situados. E assim como os Açores também estão bem situados. Hoje é Groenlândia. E amanhã são os Açores. Olha, e no Porque Açores também pode dar jeito. E no passado tiveste um caso, o caso de Timor-Leste, que era um caso paradigmático, e foi preciso também a coragem de muita gente, incluindo na altura os atores políticos, para que levasse a que o povo de Timor-Leste tivesse a sua autodeterminação. Na altura, com uma grande missão também que se fez, na altura não se chamava flotilha, foi o Lusitano Express, acho que foi assim, foi até Timor, depois não entrou nas águas territoriais, que foi impedido, pela Indonésia, mas que também era um povo que estava oprimido e teve direito à sua autodeterminação. Mas morre muita gente com essa. Aquilo que eu desejo para os outros é a mesma coisa que eu desejo para mim e para os meus, é que nós possamos viver num ambiente de paz, e a paz necessita logo, tem que haver compromisso uns com os outros. Eu não posso só querer ter que a minha ideia vingue, tenho que saber acolher a tua, temos que saber chegar a um compromisso, tenho que saber que democracia também é. Sabes que no desporto muitas vezes diz que é preciso saber ganhar e perder. E na democracia nós temos que ser democratas, quando se ganha e quando se perde. Porque não há só democracia quando tu ganhas. E quando o outro perde, e quando tu perdes, já não é. Não, democracia é isso. É apresentar as melhores ideias e que as pessoas possam escolher livremente. E isso é aquilo que eu mais desejo para os outros, porque desejo para mim, e desejo acima de tudo para o meu filho e para as novas gerações, que tenham o privilégio
de crescer e de como nós crescemos aqui em Portugal. Por isso, todos os passos que eu puder dar para afastar Portugal de estar mais próximo desse tipo de sociedade e desse tipo de dinâmica, como tu estavas a identificar e bem, como nos Estados Unidos, por exemplo, eu vou dar. Porque aquilo que eu mais quero é que haja democracia, liberdade de expressão e respeito ao próximo. E isto também se faz cuidando do presente para que as gerações futuras... Sente que o povo tem noção disso? A minha percepção, antes de responder, a minha percepção é que hoje em dia em Portugal eu penso que muita gente vai atrás do ódio, das frases feitas, da propaganda. Sim. E não para pensar no resto. Por exemplo, há bocado perguntei-lhe quem era o seu candidato e disse-me coisas muito boas sobre o José António Seguro, mas há uma coisa que eu reparei que não me disse. Não me falou do projeto dele, do projeto, dos planos que ele tem. Eu acho que é muito importante. Não se pode votar sem ouvir os planos e o projeto. Muito bem, sim. Então, eu acho que muita gente vota sem ouvir os planos e os projetos das pessoas, que eu acho que é o mais importante. É fundamental. O mais importante não são as frases feitas. É fundamental e é fundamental outra coisa, que é tu saberes para que cargo é que estás a candidatar. Porque às vezes a gente ouve, e agora aconteceu muito nas presidenciais, parece que estão-se a candidatar a Primeiro-Ministro. E exato, não é. Todos os dias. Mas é importante, desde logo, seres o Presidente da República eu acho que tem esse condão, que é eu, para além de ser o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, ser o responsável máximo do país, mas há um condão que o Presidente da República tem. É o grande guardião da Constituição. E tem que ser também uma pessoa de consensos e de convergência. E isto nunca quer dizer que não seja exigente. E quando tiver que usar o poder de veto, tem que usar. Claro que sim. Mas também tem que saber ser o grande fator de convergência. Levando muitas vezes luz para assuntos que não estão tão mediatizados e que são importantes. E sim, é muito importante saber o que é que cada um pensa, saber conhecer o percurso de cada um e, acima de tudo, perceber se esta pessoa é a pessoa que eu acho que vai cumprir a função que eu acho que é mais importante. E cada um pode ter a sua opinião do que é o mais importante, como é óbvio, não é? Disse tudo quando disse o poder de convergência. Porque se nós estamos a candidatar para um cargo como de Presidente da República, tem que se tentar agregar, tem que se tentar unir. Sim, como é óbvio. E há alguém a concorrer para a Presidência da República que os seus soundbites são todos mesmo ao contrário disto, são completamente ao contrário disto. Hoje tu vives num mundo que a tua realidade é ditada pelo algoritmo que tu vês na televisão. Isso. E que tu vês nas redes sociais, percebes? E a gente sabe que a notícia má e as pessoas não filtram. O algoritmo não filtra. Vende muito mais. O algoritmo também não filtra se é bom ou se é mau. Isso, mas se clica muitas vezes é bom. Isso, e a gente sabe disso. Não é? Por isso, eu acho que hoje tu vives num mundo que é muito mais desafiador do que aquele onde a gente cresceu, porque tens que ter um pensamento crítico e uma análise crítica da realidade muito maior mesmo, porque aquilo que te é dado, quantas vezes a gente hoje em dia já não vê coisas que são feitas por inteligência artificial e pensa que são verdade. E tu dizes assim, isto é inteligência artificial, mas depois tu abres os comentários e vês que há muita gente que acha que aquelas coisas são verdade. E isso vai inclinar o pensamento dessas pessoas sobre a realidade. Por isso, nós hoje vivemos tempos que são muito exigentes, onde temos que saber pensar pela nossa própria cabeça, mas que nunca devemos pôr em causa o respeito pelo outro. E o respeito, acima de tudo, por os valores que para mim são essenciais, que é a liberdade e a democracia. Vale tudo para se fazer política, vale mentir. E é muitas vezes o que vale o curto prazo. O curto prazo, muitas vezes, as pessoas estão dispostas... Mas o curto prazo, às vezes, vale uma eleição. Vale uma eleição. Mas isso nunca te vai valer uma coluna vertebral. E eu acho... Mas pode custar muito ao país. Claro, mas por isso é que eu te digo, eu acho que nada substitui tu teres uma coluna vertebral. E com isto nunca penses que isto não quer dizer que tu não te enganes. Não quer dizer que tu digas uma coisa que depois, olha, acontece muito aqui, vou dar o exemplo aqui na Câmara. Quantas vezes é que as pessoas dizem assim, então quando é que esta obra vai acabar? E a gente diz, olha, em princípio acaba, imagina, daqui a 3 meses. E daqui a 3 meses a pessoa diz-te assim, você mentiu-me. Não, mas eu quando lhe disse isso era a informação que tinha. Verdade. Percebes? E às vezes tu parece que a vida não é branco ou preto.
Percebes? Não é sim ou não. Percebes? E ainda bem que há muita coisa no meio, e ainda bem, mas... E às vezes temos que saber olhar para a realidade e saber fazer esta distinção. Não quer dizer que a gente não erre, não quer dizer que a gente às vezes pensa que vai ser de uma forma e vai ser de outra, não é isso. Mas tu estás na vida com, acima de tudo, a defenderes os valores que tu acreditas, principalmente quando são difíceis de os defender. É a mesma coisa que eu estava a dizer há pouco. É fácil tu seres um grande democrata quando ganhas. Sim. Não é? Quando se perde é tudo mais complicado. Mas aí é que é fundamental defender esses valores. E eu estava-te a dizer isto, quando fizeste uma pergunta, eu sou apoiante do António José Seguro, ele ontem, isto não vai para o ar, Agora, mas ontem teve cá, se as pessoas também já sabem quando é que a gente filmou isto, ontem ele teve cá no Barreiro, e estive com ele, e, por exemplo, ele fez questão de estar no Barreiro, onde teve um grande evento, almoçou ali no mercado jantou no mercado 1º de Maio e tivemos um grande evento ali no Politécnico, nos Fidalguinhos. Mas para mim não é só democracia se ele ganhar. Eu acho que ele é o melhor candidato. Mas qualquer que seja a decisão das pessoas, tem que respeitar. Exato. É o povo que manda. E isso é a verdadeira essência e a gente tem que estar todos nós dispostos a fazer isso quando se ganha e quando se perde. Como é que vai ser quando perder? Não vai perder, mas quando tiver que abandonar olha, vai-lhe custar. Sim, 8 olha, anos. ainda tenho 4 anos aqui, tenho 4 anos, sim, mas vou-te dizer que vão ser 12 anos na altura. já pensei nisso muitas vezes, acho que vou chorar muito. A sua vida mudou muito. Sim, mudou essencialmente porque é uma função muito exigente e que leva... mas acho que vou chorar mesmo muito. Eu muitas vezes, ainda hoje passo, cada vez que subo essas escadas, agora já começo a pensar, bem, vai haver um dia que vou deixar de fazer isto. Mas tu não imaginas o quão agradecido vou estar por ter tido a oportunidade de trabalhar pela minha terra e com gente extraordinária. E o sentimento de dever cumprido? Sim, vai ficar sempre... Se fosse hoje. Sim, não, acho que fizemos muita coisa, mas acredita que há muitas mais coisas que eu quero fazer. Okay. Eu olho sempre para o que falta. Okay. E é um problema que eu tenho. Eu olho sempre para aquilo que falta fazer. Porque o que está feito, já não te lembras. Tu hoje passas no polo e já não te lembras como é que aquilo era antes. Qual é a sua maior preocupação hoje em dia no Barreiro? O que é a sua maior urgência no Barreiro? Não, são várias, não há uma. Ou seja, não há... Falando de cidade, eu quero muito que o Barreiro consiga crescer, como estava a dizer, para ter uma economia local mais forte, sem se descaracterizar. Isto significa, por isso é que também estamos a investir muito no novo Teatro Municipal, comprámos o Teatro Cine do Barreiro e agora vamos remodelar, ou seja, a cultura tem um papel muito importante nisso, a atividade, o desporto tem um papel muito importante nisso, o lazer. Eu estava-te a dizer, tu já não te lembras como é que era o Pólis antes de estar com o Covid, que era um baldio ali assim. Sim. Estamos agora a recuperar a frente de Rio, na Torralta, ali ao pé dos barcos. Daqui há um ano atrás aquilo era só barracas. Já não te lembras disso de certeza? Lembro. Daqui a uns anos não te vais lembrar que aquilo era... Barraca. E ainda bem. Sim. Mas repara, é ganhar mais esta qualidade de vida e o desafio, precisamos de mais zonas para praticar desporto, precisamos de mais zonas de cultura, precisamos de qualificar escolas. Estamos, como estava-te a dizer, num investimento brutal nos centros de saúde. Há tanta coisa para fazer. Mudar, olha, as condutas, que é uma coisa que temos feito muito, que estamos a fazer no Alto Seixalim, fizemos aqui assim em frente à Câmara, fizemos na Quinta da Lomba, estamos a fazer no Lavradio. Há tanta coisa que é importante e é na conjugação delas todas que tu tornas a cidade mais forte. E muitas vezes para chegares a este fim, olha o Barreiro Velho, o concurso que lançámos agora, é o maior concurso que a Câmara vai lançar. Tudo o que é zona pública, de condutas de água, saneamento, passeios, estrada, tudo. E isto também é um sinal que tu mandas às pessoas a dizer, eu acredito no Barreiro. Não é pelo que eu digo só, é pelo que se investe. Sim. Por isso, há muita coisa para fazer. Eu acho que quando saí, vou estar de consciência tranquila, fiz o melhor que pude. E isso vou estar de certeza. Foi em 2017, não é? 22 de outubro de 2017. Foi o que é que mudou desde lá para cá? No Barreiro? Tanta coisa.
tanta coisa. Falei-te no Polis, mas podia-te falar nos transportes coletivos do Barreiro, que deixaram de ser um serviço deficitário, onde saíam 30 autocarros por dia, com milagres que se faziam nas oficinas, com uma média de 25 anos cada um. Hoje temos 60 com 6 anos e estamos agora a adquirir mais 40 novos. E é 100 autocarros. Sim, é um serviço que deixou de ser... Mas precisamos ainda ter mais qualidade no serviço e esse é o desafio. Sim. Deixámos de ser uma terra que perdia população todos os anos para hoje ganhar população. Tínhamos um centro comercial no centro da cidade que era um elefante branco. E hoje abrem lojas com frequência e voltou a gerar emprego. O Barra Shopping. Aqui a Rua da Câmara era uma rua que nunca ninguém tinha mexido nela, que já tinha sido uma grande rua de comércio e deixou de ser. Está agora tu, quando entras, já começas a ver isto, vai ficar espetacular. Parece uma Rua Augusta. Tínhamos mais de 5.000 imóveis devolutos no Barreiro. Hoje já só temos 1.000 e tal. Mas ainda me preocupa termos 1.000 e tal. São 1.000 e tal casas que podiam estar ao serviço das pessoas e da habitação. Mas repara, tínhamos 5.000 e tal, já temos 1.000 e tal. Temos cada vez mais serviços. Estava-te a falar do hotel, que era uma coisa que sempre queríamos ter e vamos ter, mas já temos também outro tipo de ofertas também, que é importante para a economia local. Vamos passar a ter... temos mais oferta, por exemplo, ao nível de piscinas, que é uma coisa muito importante para a formação de jovens. Eu gostava que cada miúdo que passasse pela escola primária pudesse sair da escola primária também a saber nadar. Uau, muito bom. Mas para isso precisas de equipamentos. Atraímos um grande investimento do Supera, que também com piscina, onde as escolas também lá vão, e agora com a piscina municipal dos Fidalguinhos, que vamos também arrancar com a obra, vamos ter mais um equipamento. Ou seja, a cidade é feita... Lavradio, Barreiro, aqui, Fidalguinhos e o Supera, que é privado, mas também temos... E as escolas vão poder sim, usar? também temos protocolo com eles. Ou seja, a cidade é... Na cultura, vamos com o novo teatro municipal, com o teatro de cine. Ou seja, a cidade é feita de tantas coisas destas, não é só de uma, que tu tens que conseguir equilibrar. E o que vamos ter? O que é que temos? O que é que vamos ter para gente como nós? Somos do Barreiro e pedimos conteúdo digital. Somos embaixadores do Barreiro, atingimos números gigantescos, atingimos todo o país. O que é que olha, tens cada vez mais atividade no Barreiro para poderes acompanhar. Isso é uma das coisas que me dá muito prazer. Vais ter... Olha, o Barreiro nos últimos tempos tem crescido muito até a nível de projetos digitais que têm cá aparecido. Tens cada vez mais empresas, tens cada vez mais dinâmica, tens cada vez mais locais. Não sei se já foste no verão, no Moinho Grande, aos sunsets que lá se fazem, pá, que é extraordinário. E não sei se reparaste, já vem gente de fora para o Barreiro. Sim. Vais ao Polis ao fim de semana, quando está sol, aquilo está cheio de gente. Famílias. Dá-me um prazer desgraçado ver aquela gente a usufruir da nossa terra. Ver gente a dizer, eu já convido malta amiga para vir. Antigamente era eu que ia à terra deles e agora já convido eles para vir cá. E isto significa... Estamos a voltar a ter vida. Isso, mas ainda há muito para fazer. Ou seja, eu digo sempre isto, parece que sou um eterno insatisfeito, mas sim senhora, já conseguimos chegar aqui. E isto para dizer o quê? Tens cada vez mais sítios e mais temas e mais motivos para produzir conteúdo. Mas ainda há muito para fazer. E a gente não pode... Eu, pelo menos, tenho muito esta mentalidade do desporto, e tu, tantos do desporto, também sabes como é que é. A gente tem uma vitória, celebra, mas segue em frente. Começa a trabalhar no dia seguinte. Segue em frente. Um minuto a seguir. Porque se tu na semana a seguir continuas a celebrar o jogo, vais perder. Já não ganha mais. Por isso, mas é importante celebrar. Percebes? Eu lembro quando a gente fez, quando resolvemos a negociação para acabar o Polis, foi numa sala de reuniões que há aqui 3 salas atrás de ti. Eu dei gritos ali dentro com as pessoas e abraçámos quase com lágrimas nos olhos. Porque sabíamos que íamos resolver um problema grande do Barreiro e que atrás disso ia haver outro tipo de investimentos. Acabou, Hoje é uma realidade. Segue em frente. Próximo projeto. Que não é só um, como tu vês, há muita coisa sempre a acontecer. Mas o foco é este. Aconteceu. Boa. Parabéns. Trabalho. Que eu acho, vamos sempre fazendo isto. No seu mandato, uma das coisas que eu noto e que digo desde já que é um elogio que eu lhe faço, que é uma coisa muito positiva, que é a preocupação que tem de comunicar. Sim, acho isso muito importante.
É um presidente que tem TikTok, Tenho. que está no TikTok e que faz questão de fazer aquilo que eu digo que é, não, a campanha é em andamento, porque já é presidente. É passar já informação às podia chegar, pessoas, mas sim. as pessoas hoje em dia conseguem saber o que é que se está a passar em loco, no Barreiro, Olha, com as suas redes sociais. tu disseste uma coisa que eu acho que é fundamental. E se calhar, vou-te dizer isto, porque se calhar até para as pessoas que estivessem a ver isto tudo, passava-lhes ao lado. Tu disseste, já é presidente, pode descansar. É o oposto. Quando tu... Mas é o que acontece normalmente. Eu nunca quis ser candidato à Câmara. Eu queria ser presidente da Câmara. E queria ser presidente da Câmara para transformar. Por isso, ser presidente não é o fim. Percebes? É exatamente aí que tudo começa. Por isso, eu gosto muito de fazer vídeo. Eu já ouvi os clichês todos dos vídeos. Há malta que diz assim, só faz vídeos, é só para os vídeos. É. Mas os vídeos são obra real. Sim, sem matéria não tinha Não há conteúdo. Não há conteúdo. Mas é da vida. Mas isto para dizer o quê? É muito importante que as pessoas acompanhem as coisas. Eu este mandato, comecei a fazer uma coisa que me deram que malta às vezes mandava-me mensagem nas redes sociais a pedir. Todos os meses faço uma coisa de perguntas e respostas. Aliás, este mês, em janeiro, agora normalmente nos últimos dias do mês, lá para 20 e tal agora de janeiro, vou e consegue responder a todas as perguntas. se consigo, às vezes faço vídeos de 14 minutos, mas as pessoas veem, por incrível que pareça. Porquê? Estão à espera, estão preocupadas com as respostas. Isso. E é uma forma, e todos os meses há perguntas que são sempre as mesmas, mas é normal. Quem viu este mês, se calhar não viu o mês passado. Sim. Mas aquele sentimento que tu tens de, olha, está ali a resposta. Porque senão tu abres a porta a quem? Abres a porta àquelas pessoas que vêm com uma agenda mas inquinar isso as também pessoas. cria uma ligação muito Claro. forte com a comunidade. Olha, eu lembro nos Fidalguinhos. Há um projeto privado nos Fidalguinhos, em terrenos privados, para haver arrendamento acessível. E, obviamente, que alguém se aproveitou disso e disse vai haver habitação social. Na altura que houve aqueles tumultos, não sei se te lembras, há uns meses atrás. Obviamente assustou as pessoas. Qualquer pessoa que parasse para pensar percebia que então, mas um privado vai fazer habitação social para quê? Hoje em dia vende-se tudo tão caro, aluga-se tão caro e ele vai fazer casas para alugar a 7 euros. Mas a pergunta é, mas alguém parou para pensar? Claro que não. E as pessoas reagem a emoções e a medos. Por isso, eu acho que é importante, e também é uma função que eu devo ter, de ter alguma pedagogia daquilo que se está a fazer na cidade. Ou seja, explicar às pessoas. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas acham, qualquer pessoa diz assim, esta obra nunca mais acaba. Eu às vezes digo, mas a obra ainda está no tempo contratado. Mas está há muito tempo. Pois está, por mim era só uma semana ou um dia. Mas não pode ser. Agora, nós propomos a fazer obras sempre que é mudar desde aquilo que não se vê, que é as condutas, até a parte visível. Sim, a maquilhagem. E isso muitas vezes vai implicar que quando tu a mudar condutas, tu vais deixar de ter água, porque a conduta vai romper. E quando a conduta estiver boa, eu vou tirar uma conduta de 80 anos, que estava se calhar 80% bloqueada, e a seguir vai-me arrebentar mais à frente. E eu vou ter que intervir ali também. Mas se nunca fizer nada, ela vai cair de madura. E a gente tem que tomar estas decisões. E eu gosto muito também de aproveitar estes momentos das redes sociais e destes vídeos que a gente vai fazer para explicar isso. Estamos a fazer desde a parte que não se vê até a parte de cima. E depois há sempre gente que diz aqui devia ser um parque infantil, aqui devia ser um campo, aqui devíamos pôr pinos, aqui não devíamos pôr pinos, devíamos pôr estacionamento, não devíamos pôr estacionamento. Ou seja, só que... E é sensível também a esse tipo de sugestões São muitas, eu sei. São muitas e muito contraditórias muitas mas vezes. Mas leva em conta alguma delas? Sim, e olhares para uma zona e pensares, o que é que eu quero para esta zona? Por exemplo, nós estamos a fazer um trabalho em muitos logradouros da cidade. Logradouros é aquela zona, às vezes, tu vês, é o prédio e depois tem aquela zona verde ali no meio e às vezes aquilo não é nada, é um baldio. Sim. E quando são terrenos da Câmara, nós temos estado a intervir agora. Qual é a lógica? A lógica é sempre, que é aquilo que eu peço aos serviços, que é fazer um projeto que valorize a zona. Ou seja, deixe de ser uma zona de lixo para ser uma zona valorizada. Sim. Depois tentar ir ao encontro da população. Se muitas vezes é uma população mais idosa, temos que ter cuidado para que os acessos sejam mais fáceis, para que às vezes possa ter ali um banco para se sentar. Se for uma população mais jovem, ter ali um street workout
ou um parque infantil. Se bem que às vezes quando é uma zona dos avós, pôs o parque infantil ao pé daqueles equipamentos geriátricos, onde a criança e o avô podem fazer exercício. E tentares olhar para a zona, que são sempre dinâmicas, hoje podes ter uma população, amanhã podes ter outra. Mas tentares olhar para a zona e fazeres uma coisa que seja coerente com a zona. Às vezes há falta de estacionamento, então temos que olhar para aqui e aconteceu-nos isso no Lavradio, ali na rua Grão Vasco. Acabámos um logrador, aquela zona tinha pouco estacionamento e pensámos, o terreno é grande, vamos tirar aqui uma parte e pomos aqui mais algum estacionamento. E tentares fazer este equilíbrio do todo. E mesmo assim há sempre alguém que diz, devia tirar um parque infantil. E há pessoas que dizem, não quero parque infantil porque senão as crianças vêm para aqui e eu não durmo. Pois. Ou seja, tu tens de tentar equilibrar uma série de vontades, mas o princípio é olhares para a zona e perceberes, primeiro, como é que valorizamos esta zona. Este é o princípio base. E depois, dentro desse princípio, o que é que podemos fazer aqui para ir ao encontro de alguma expectativa que as pessoas possam ter. Hoje tem casas para toda a gente no Barreiro? Não, mais casas, até porque isto é uma coisa dinâmica, o mercado não é um mercado fechado, não é? Quer dizer, repara, nós passámos de ter, tínhamos 5.000 e tal casas devolutas e hoje só temos 1.000 e tal, porquê? Porque as pessoas começaram a acreditar que valia a pena investir e reabilitar as casas e pô-las no mercado. Mas o que é facto é que também a população é dinâmica, tu hoje tens mais população, tens mais procura, daí a importância que a Câmara também tem que ter na oferta pública. E na oferta não só da habitação social, mas naquilo que o Barreiro nunca teve, que é um arrendamento acessível. Mas uma casa não nasce de um dia para o outro. Pois, explica-me um bocado disso do arrendamento acessível para quem está a ouvir e não sabe o que isto é, porque eu já ouvi falar muito disso e gostava de perceber melhor o que será. E sabes a diferença entre habitação social e arrendamento acessível? Penso que sim, a habitação social é para que muitas vezes quem não tem rendimentos. Sim, aquela casa de 7 euros. É quem não tem rendimentos. E o arrendamento acessível é para quem? Pessoas que no mercado aberto de arrendamento não encontram solução. Eu vou dar um exemplo que é muito prático, é o exemplo que eu tenho usado muito. Imagina um casal, cada um ganha 1.500 euros e tem um filho. Já é muito difícil ganhar-se hoje, um casal. Mas vamos imaginar, e ganham 1.500 euros cada um e têm um filho. Trazem 3.000 euros para a sua casa. Entretanto, divorciam-se. E essa pessoa que ganha 1.500 euros vai ter que alugar uma casa. Quanto é que hoje o mercado pede de aluguer por uma casa? Por um T1? 800 mil euros. Quer dizer que 2/3 do ordenado dessa pessoa vão para casa. E ainda não chegámos à água, a luz, comer e as condições que quer ter para o filho. Sim. Porque depois o filho também vai ter que, entre uma casa e outra, vai estar. Por isso, repara que esta pessoa, como tu dizias bem, e não são todas as pessoas que ganham isso, passou de uma condição confortável para uma condição quase de recurso. E o que é que acontece muitas vezes aqui no meio? É as pessoas que, querendo se divorciar, ficam na mesma casa. E há muita gente assim em Portugal. E a gente também sabe que isso é uma porta para fenómenos, às vezes, de violência doméstica. Exatamente. Mas será que toda a gente pensa nisso? E o arrendamento acessível, entre outras coisas, também tem que dar resposta. Há pessoas que, tendo o seu emprego, tendo o seu salário, ou seja, não têm acesso à habitação social, mas não conseguem encontrar uma resposta no mercado aberto. Estão ali no meio. Estão no meio. E então é aí que tem que aparecer a oferta pública. E quais são os critérios? Como é que se faz essa escolha? Como é que uma pessoa pode... Isto depois é um concurso aberto. Ou seja, enquanto a habitação social há uma equação e tu tens uma pontuação, depois há uma listagem, no arrendamento acessível não é assim. No arrendamento acessível são definidas as condições são as condições de lei, ou podem ser melhores do que as condições de lei, nós também estamos a pensar em fazer isso, e depois tu candidatas-te à tipologia de casa e é um sorteio aberto. Para toda a gente. Para quem se inscrever. Para as diferentes tipologias, para o T0, para o T1, para o T2, para as tipologias que houver. Ou seja, nós no Barreiro nunca tivemos isso. E vamos ter que o fazer também, não só com o investimento da Câmara, mas também, acima de tudo, recorrendo a investimento privado. Porque fazer casas é oneroso. Mas isso vai ser feito como? Com casas novas? Claro, ou casas já... Podem ser feitas com toda a tipologia de casas. Mas vamos ter muitas... Nos Fidalguinhos, por exemplo, são 500 casas novas. Ok, mas a minha preocupação é... Imagina, como é que vai ser feito isso? Por exemplo, a Câmara comprou uma casa neste prédio, um andar neste prédio... Pode ser feito.
ali... Pode ser um prédio e novo. depois- Nos Fidalguinhos, mas se é um prédio novo, onde vai pôr todas essas pessoas no mesmo sítio, isso é viável numa zona onde já existem outras pessoas que têm rendimentos mais altos. mas como é que sabes que tem rendimentos mais altos? Isto não é habitação social. Esse foi o erro das pessoas. Já, Na habitação social, mas são pessoas que naturalmente não conseguem chegar aos valores que os outros que já estão lá conseguem chegar. Não, porque as outras pessoas estão lá de outro tempo. Não é? Quer dizer, se calhar, tu hoje, imagina que tu tens casa própria. E agora separavas-te e ias para uma casa. Se calhar, ao dia que alugaste a casa, ou quando a compraste, ela tinha um preço e um valor, e hoje em dia o mercado tem outro. Por isso, tu não sabes se as pessoas que vão para lá têm outro rendimento. Eu diria que possivelmente até têm mais do que o teu. Só que o momento onde estão à procura da sua habitação é diferente de quando tu o procuraste. Isso vai resolver o problema da habitação a que nível, mais ou menos? A percentagem, mais ou menos? Não te consigo dizer porque isto é dinâmico. E isto é a resposta que o Barreiro vai dar na habitação, mas todos os municípios... o problema da habitação não é um problema do Barreiro. Sim. É um problema nacional. Aliás, Barreiro. nem sequer é um problema nacional, é um problema europeu. Sim. As questões da habitação, que às vezes as pessoas também não têm essa noção, pensam que só acontece aqui. O problema da habitação é um problema europeu. E, obviamente, nós... É aquilo que eu estava a dizer, traz isso agora para a tua realidade. Há pouco falávamos daquelas questões da guerra. E a pergunta é, o que é que eu posso fazer para dar, na minha terra, uma resposta a esta questão? E nós optámos aqui por dois caminhos muito claros. O primeiro caminho, tornar que o Barreiro fosse mais apetecível para virem cá investir e diminuir o número de casas devolutas. E mesmo assim ainda temos muitas. Repara que diminuímos de 5.000 e tal para 1.000 e tal e temos ainda muitas. Por isso, mas as pessoas têm que acreditar que vale a pena vir cá investir no Barreiro. E depois é encontrar, ou por via de privado, ou por via de terrenos camarários, construindo o privado ou a Câmara recorrendo a empréstimos para construir uma casa, prédios, ter esta resposta pública. Porque é como te digo, uma casa não se constrói de um dia para o outro. E é o tipo de investimento que é pesado. Construir casas é pesado. E o Barreiro não é uma Câmara rica. Por isso, nós temos que continuar a atrair riqueza, para continuar a gerar receitas, para continuar a gerar gente que venha cá investir na nossa terra, para continuar a criar condições, seja na saúde, seja na educação, seja na habitação. E isto é um ciclo que tu tens que... penso que é uma gestão tens que projetar com muito planeamento. Repara que nós estamos desde 2017, com o intervalo do Covid, e mesmo assim recuperámos muito rapidamente, quase com um crescimento contínuo. Isso é muito raro de acontecer. E tem planos para além do seu mandato? Ou os seus planos... Eu tenho planos muito para além do meu mandato, quer dizer que tenho aqui assim muita coisa que quero fazer. Não, que a Câmara depois já de ser... quando acabar o meu mandato, acaba a minha... É deixar as coisas direitas e no caminho certo. Há de vir outra pessoa que vai ser sufragada pelos barreirenses com o seu programa e com as suas ideias e vai ter que ter o tempo para também executar as suas ideias. Porque não tem nem deve ser uma continuidade do meu trabalho, tem que vir com as suas ideias que as tem que apresentar aos barreirenses e os barreirenses têm que as escolher. E depois quem vier para aqui tem que executar o programa que os barreirenses escolheram. Repara, nós quando vimos para estas funções, vieste porque tens um programa e tens uma ideia. Eu às vezes dizia às pessoas, quem não quiser obra, quem não quiser transformação, não vote em mim. Porque senão pode-se sentir defraudado. Eu assumo que quero fazer obra, quero fazer esta mudança estrutural para que o Barreiro ganhe pilares para poder ter uma economia local ativa, e isso não se faz do dia para a noite. E está muito longe de onde eu quero que esteja. Mas é um percurso que tens que fazer. E eu assumo isso. Quero criar riqueza, quero que o Barreiro produza riqueza, quero assumir isto, quero trazer empresas para cá. Fizemos muita força para que o hospital da CUF venha para cá. E estou a dizer isto porque às vezes parece que há um tabu de falar destas coisas. Não, ele ia para o Seixal. São 300 empregos diretos que vêm para aqui assim.
repara, com esse investimento, já estamos a fechar na Câmara investimento privado de 2 polos logísticos, um de cada lado. Ao lado da CUF. Da CUF, sim. Percebes? É o tal hotel, não é? Não, são polos logísticos. O hotel é ali na Quinta da Lomba, Ok. que já está, que já é público, está escriturado, isso, mas tudo isto tem implicações noutras coisas. Depois mais emprego, mais criação de riqueza, mais empresas no nosso território. Eu assumo que é isto que quero. Agora, isto é um caminho, não é? Quer dizer, e depois quem vier a seguir há de ter as suas ideias, naturalmente. Daqui a 4 anos acaba, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, por exemplo, espero não sentir saudades tuas, que seria bom sinal para o Barreiro, não sentimos saudades tuas. Sim, não vou... Mas sentimos saudades do Frederico Rosa. Onde é que pensa que vamos encontrar o Frederico Rosa? O que é que pensa fazer depois disto? Muita coisa. Tem planos? Sim, muita coisa, quer dizer, a vida é, tu tens que, acima de tudo, aproveitar a vida e viver a vida, e porque o tempo passa muito depressa. O tempo passa muito. No dia 13, há 3 anos atrás, numa sexta-feira 13, eu ia morrendo. Tive um problema de saúde e ia morrendo. E percebi que isto de um dia para o outro acaba. Por isso, o Frederico agora está como presidente. Há um dia que vai deixar de estar, mas nunca vai deixar de ser o Frederico. Por isso, onde é que me vais encontrar? Vais-me encontrar a beber um café ali no mercado, a ver um jogo de basquete, a andar aqui no Barreiro, como foi a minha vida toda. Como também, se calhar, é agora. Vais, um dia que quiseres, mandas-me uma mensagem no Instagram que eu tento responder à malta toda. E a vida continua, percebes? Mal de nós, se a nossa vida, eu não sou o Frederico Rosa, o presidente, nunca te enganes com isso. Eu sou o Fred, ponto. Que neste momento Está a dar impacto no Barreiro. É presidente da Câmara com uma equipa extraordinária atrás não, ao lado. Eu sou a face visível. Gostei desse, atrás não, ao lado. Mas é isto, percebes? Continua a ser o Frederico na mesma, vou continuar a ser e isso é que é... E vou continuar a amar o Barreiro, porque há muita gente que só gosta quando lhe dá jeito. E eu tenho noção disso. Por isso, com os problemas todos que tem qualquer terra, muitos problemas, mas... a gente, quando dá-me alguma coisa, é para o bem e para o mal, não é? E é isso. Por isso, Sua história de amor com o Barreiro. isto que não começou agora. E nem vai acabar agora. Nem vai acabar agora. Por isso, a nível profissional, com todos os problemas, está a ser o melhor período da minha vida. Nota-se que é uma pessoa genuinamente feliz. Nas suas redes sociais, E a seguir, percebes? Não, sem dramas, feliz, sei que vou chorar muito. Não, nota-se que é uma pessoa feliz, nota-se que a sua equipa também deve ser muito feliz, porque inclui a sua equipa em tudo e nota-se que deve ter um bom ambiente de trabalho, isso é fundamental. Sim, já viste o que é tu viste trabalhar? Repara, a Câmara tem 1.600 funcionários e há muitos problemas, que é o normal. Mas já reparaste, tu viste trabalhar para um sítio, acordares de manhã e pensares, tenho que ir para ali assim. Deve ser horrível. Por isso, a coisa que eu aprendi também no desporto é que antes do jogador está a pessoa. Se tu tiveres uma má performance aqui no trabalho, podes estar com problemas em casa. Podes estar com um problema de saúde. O que seja. E a gente tem que tentar, especialmente quem está em posições às vezes de desfia, de perceber, nunca se esquecer que por trás do trabalhador está a pessoa. E não conseguimos muitas vezes chegar a todo lado, porque é muita gente, mas por trás a lógica é sempre essa. E isto cria-te laços, não é? Eu também, repara, eu digo-te isto, eu às vezes sei que há pessoas que são muito minhas amigas porque querem me pedir qualquer coisa. Mas ao fim do dia, aqueles laços genuínos que tu crias com as pessoas é os que vão ficar. E isso depois vai ser para a vida. Bem, pessoal, estamos a chegar ao fim de mais um PodBank muito rico. Tivemos o prazer de estar aqui na Câmara de Barreiro com o
Presidente da Câmara de Barreira, ouvir tudo que muita gente não ouve naturalmente nos dias normais. Hoje tivemos o prazer de perceber quase tudo que não percebíamos e agradeço-lhe por isso. Antes de nos despedir, deixe-me deixar aqui uma menção para o nosso patrocinador VR Informática. Tudo sobre informática, 2 lojas físicas, Baixa da Banheira e Barreiro, tudo sobre telemóveis. Também pedir que vocês sigam o canal, partilhem muito os vídeos, comentem, deixem um like, tudo o que vocês já sabem que têm que fazer nas redes sociais. E antes de terminar, Sr. Frederico, agradecer-lhe bastante. Mas não digas o senhor, pá. Não digas o... É a posição em que está, é mais por isso. Mas agradeço-lhe bastante por ter-nos recebido aqui, termos tirado o seu tempo. E foi um prazer ter estado aqui consigo. Eu gostei muito da pessoa, do Presidente, porque nós vemos de longe a distância aqui. Tenho o prazer de lhe dizer que eu gostei muito da forma como trabalha, da forma como fala, das pessoas que trabalham consigo. Acho que isso diz muito sobre si e do amor que tem pela sua terra. Mesmo que não faça tudo certo, nós estamos a dar o seu máximo. Isso, Mais importante. Obrigado, pá. Muito obrigado. Até a próxima.